No programa de hoje, vamos conversar com o Alexandre Gonzalez. Ele atualmente é doutorando em Ciência Política na Universidade de Brasília, UNB, já está concluindo o seu doutorado e também tem formação na área de Relações Internacionais. Conosco, hoje ele vai falar sobre um tema muito importante, redes e mídias sociais, a ligação da internet com a política, né? Até que ponto as interferências provocam, inclusive, alguma influência mais forte ou não nas eleições, na própria política partidária. Seja bem-vindo, Alexandre, ao nosso Espaço Cidadão. Pode deixar seu microfone permanentemente ligado. Bom, obrigado, Robson. Obrigado por me receber aqui no Espaço Cidadão. Prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco, Alexandre. Eu gostaria de que você pudesse, nesse começo do programa, falar um pouquinho sobre o que são as plataformas digitais. Bom, eu acho que as plataformas digitais podem ser definidas, né, como um fenômeno bem próprio desse século que estamos vivenciando, século XXI. São grandes empresas que se desenvolveram ao longo dessas duas primeiras décadas do século XXI e que se constituem uma forma de organização de um modelo de negócios que é baseado na exploração de dados, embora centralmente essa exploração de dados se dê através de venda de anúncios, e que desenvolvem sistemas de tecnologia para poder fazer uma gestão e organização dos fluxos de informação baseada na internet. Então, a gente tem como protagonista, ou como uma das protagonistas desse exemplo, a própria Google, né? Que o principal motor, o principal serviço dela foi, por muito tempo, um motor de busca de conteúdo na web, e que na transição da década de 90 para os anos 2000, acabou, como diz a Shoshana Zuboff, a pesquisadora da Universidade de Harvard, descobriu, entre aspas, o potencial econômico do valor que existe nas informações pessoais e comportamentais dos usuários do seu serviço de motor de busca. E a partir disso, dessas informações, desenvolveu um sistema em que permite que certos anúncios possam ser supostamente mais direcionados conforme a preferência de cada um dos usuários do conjunto de seus serviços. E a partir disso, a própria empresa vai expandindo. De motor de busca, ela se expande. Por favor. Para a política também, né? E é interessante Claro. a gente falar para quem nos acompanha, né? O poder que essas empresas, como você tem a própria Google, aí tem Instagram, Twitter, Facebook, né? E tantos outros, né? YouTube, TikTok, né? Todos eles têm a capacidade de armazenar informações que são nossas. Sabem a hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda, quais são nossas preferências, nosso perfil psicológico. E aí, num primeiro momento, me parece que todas essas informações foram apropriadas por essas empresas para direcionar propagandas de acordo com o perfil psicológico de cada um. E a nossa questão aqui me parece ser exatamente que isso, em algum dado momento, começou a ser utilizado também para trabalhar a influência das pessoas, psicológica, inclusive, no campo da política, né? Eu queria que você falasse um pouquinho nessa área sobre quem é Steve Bannon, o que é a Cambridge Analytics, né? Como é que uma coisa se misturou com a outra. Perfeito. Eu acho que podemos começar pela Cambridge Analytica, né? Essa empresa de consultoria de mídias digitais que ganhou maior notoriedade a partir da eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e das campanhas em torno do referendo da saída ou não do Reino Unido da União Europeia. E ela é uma empresa que se constituiu depois, ou melhor, ela se constituiu e participou nesses processos eleitorais e plebiscitários de 2016, depois de ter desenvolvido uma tradição em prestação de serviços de campanhas em processos eleitorais em outros países, né? Mas a origem dela e a relação dela também está associada com outro grupo econômico, o SCL Group, que é uma organização que esteve vinculada muito ao desenvolvimento do uso de tecnologias de mídias digitais, dentre elas os próprios serviços da Google e do Facebook, durante a guerra contra o terror que os Estados Unidos promoveu desde o início do século, com a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, depois a guerra na Síria.
Então, esse grupo, o SCL Group, desenvolveu um método e técnicas de campanha nessas plataformas, nesses serviços, visando sempre uma espécie de contra-informação para desincentivar a contratação ou recrutamento por parte das organizações que os Estados Unidos combatia, as organizações consideradas por eles terroristas. E essas mesmas técnicas depois foram desenvolvidas e empregadas em processos eleitorais em outros países. E aí a Cambridge Analytica tem um papel importante por se apresentar como essa interface cívica por parte desse grupo. Então, realizaram experiências no processo eleitoral em Trindade e Tobago, no Quênia. Há indícios de que também tiveram participação e ofereceram para realizar uma campanha anti-kirchnerista na Argentina em 2015. Essas empresas, elas tiveram um grande papel e aí ganharam notoriedade a partir das eleições de 2016 nos Estados Unidos e Reino Unido. E o Steve Bannon é essa figura política da direita Nos Estados Unidos, com internacional. a influência sobre a eleição de Trump, né? Isso, exato. E, no caso, em relação ao Reino Unido, o Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. E aí movimentos como não sei se especificamente a Cambridge Analytica, mas esse mesmo método utilizado também naqueles movimentos separatistas que aconteceram na Catalunha, né, que queria se separar da Espanha, né, a organização de alguns movimentos mais recentes em relação a Hong Kong. Quando você vai observar, né, também a metodologia utilizada em Hungria, Turquia, Filipinas, né, no caso do Brasil, né, culminando também com a eleição do próprio presidente Bolsonaro. Me parece que utilizam a mesma lógica, nessa mesma máquina foi utilizada por essas pessoas. Então, eu acho que aí tem um aspecto que é muito importante adentrar, porque a Cambridge Analytica ela se vendeu como uma empresa que desenvolveu um método em que ele seria capaz de, através de algumas informações que eles obtiveram através da plataforma do Facebook, traçar um perfil psicológico, um psicossocial, enfim, de diferentes audiências de eleitores. E eles atribuíram uma grande capacidade de precisão aí nesses dados e nesse método deles. Eu acho que existe um fundo de verdade no que eles são capazes de fazer em matéria de traçar esses perfis, mas eu acho que também é importante considerar que existe muito charlatanismo por parte deles, assim. Então, De por vender mais exemplo, do que entregam na sim, realidade. sim, exato. Embora, por exemplo, assim, tem em 2017, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora o nome do evento, mas tem um evento, havia um evento, imagino que ainda deva continuar, internacional de propagandas políticas e eleitorais, em que o painelista de destaque foi o Alexander Nix, que então era diretor executivo da Cambridge Analytica e tinha saído, estava colhendo esses louros e a fama e o renome que a empresa adquiriu em função da vitória eleitoral do Trump e do Brexit. E ele inicia a fala dele no painel dizendo que ele não atribuía ao método dele e à empresa dele a razão da vitória do Trump, que havia o processo político próprio que o Trump significava, que lhe conferiu a vitória. Mas ele apresentou ali o que seria esse método psicológico ou de auferição e medição psicológica do tipo de humor e comportamento das pessoas para poder tomar a decisão. Isso é o que tem sido desenvolvido no mercado de consultoria política desde então, mas é também sempre importante ponderar que existe por parte desses atores uma certa dose de querer, obviamente, vender terreno na Lua, né? Então, a título de exemplo, o Canal 4, o Channel 4, lá do Reino Unido, acabou realizando uma reportagem em que eles colocaram um repórter para conversar com Alexander Nix e um sócio dele, não vou conseguir lembrar o nome dele agora, em que eles realizam uma conversa com eles como se eles estivessem buscando, fosse algum assessor ou representante político buscando realizar um serviço de consultoria. E nessas conversas que foram gravadas, o Alexander Nix e a sócio explicam as diferentes outras técnicas que eles utilizam para desenvolver campanha. Desde, por exemplo, enviar garotas de programa para o candidato para gravar ele tendo relações para divulgar e fazer uma exposição dele durante a campanha, a vasculhar a vida íntima da pessoa, a vida pública pretérita também com o intuito de poder difamar. Então, existe muito essa técnica básica que também é centrada em um grande sensacionalismo, não necessariamente uma espécie de psicologia fina, mas um sensacionalismo
mais agudo. E aí eu acho que, por exemplo, se pegar o caso da campanha das eleições de 2018 no Brasil, o exemplo da mamadeira fálica acaba retratando muito bem isso. Não necessariamente se trata de A uma famosa espécie de... mamadeira de piroga, como se diz, né? Que Exato, foi, exato. né, que foi fantasiado com uma história do kit gay e tantas outras coisas que foram inventadas, né? E muita gente acabou criando, né? Você está unindo a questão da tática com a aplicação de determinados instrumentos, né? Eu vejo a questão das redes e mídias sociais, né? Mas como, digamos, instrumentos, né? No meio de toda essa guerra de marketing, de uma série de coisas que existe no mundo interior e exterior a própria política. Agora, por exemplo, vamos falar para quem está nos acompanhando nesse momento, Alexandre, né? Você, Uhum. como estudioso da área, está publicando agora, daqui a pouco tempo, né, uma tese de doutorado que discute todo esse assunto que estamos falando, mas eu queria que a gente explicasse para o pessoal, né, o que essas coisinhas chamadas, o que é algoritmo, o que Uhum. é microdirecionamento e o que é modelagem psicométrica. Quem está em casa ou quem está na internet nos acompanhando nesse momento deve estar pensando, que danado é isso que o Robson está inventando de falar, mas você vai entender a importância do assunto que a gente está trazendo aqui. Bom, eu acho que o algoritmo ele pode ser explicado como um código matemático, né? Uma equação matemática. Ele consiste uma analogia muito básica em que eu sempre escuto é com relação à ideia de que o algoritmo pode ser comparado com uma espécie de receita, né? Só que ele é executado a partir de um sistema computacional. Então, você estabelece uma série de pré-condições e passos para a execução de determinadas tarefas e o algoritmo executa isso. Mas, na medida em que se desenvolve um conjunto de outros sistemas, ou que o sistema vai se permitindo maiores complexificações do tipo de tarefas e códigos que podem ser desenvolvidos, e isso, em grande parte, também depende do tipo de informações e dados que estão disponíveis para quem está desenvolvendo esses sistemas. Daí, por exemplo, a importância do fato de empresas como Google, Facebook, a Amazon e a Microsoft buscarem adquirir escala na oferta de serviços, que pode ser de toda ordem, mas que em última instância os serviços eles têm como a finalidade se estabelecer como canais de abastecimento de dados comportamentais para essas empresas aprimorarem os tipos de tarefas e execuções e comandos que esses algoritmos podem realizar. Então, os algoritmos nesse sentido, eles são, por exemplo, o Facebook, no sistema de mídias dele, ele certamente possui uma infinidade de algoritmos e sistemas que operam um conjunto de comandos, como, por exemplo, e aqui talvez eu possa fazer já uma referência ao que foi apresentado pela ex-funcionária do Facebook, a Frances Haugen, no dia 5 de outubro no Congresso americano, é a ideia de que, por exemplo, tu tem um sistema em que ele define valores e pesos distintos a depender de determinados conteúdos com o qual, por exemplo, eu, enquanto um usuário, o Robson, enquanto um usuário, interage na plataforma. Se curtiu, se visualizou um vídeo até o final dos seus segundos ou minutos, dependendo da extensão, se ele compartilhou um vídeo, um texto, um link, um áudio. Todos esses elementos e comportamentos são um algoritmo atribui algum valor ou peso que depois é equacionado para talvez priorizar aquele conteúdo para se indicar para outros contatos do Robson, porque se avaliaria que existiria uma probabilidade de que na medida que aquele conteúdo que o Robson interagiu dessa maneira chegue nos seus contatos, aqueles seus contatos também vão interagir de maneira mais ativa e engajada com aquele conteúdo. E a empresa deseja isso, deseja sempre instigar esse engajamento e a interação com esses conteúdos, É isso porque que a ajuda a partir formar, é isso que ajuda a formar as bolhas, não é, Alexandre? Que a gente chama de também, bolhas, né? Porque você cada vez mais quando clica, né, quando a gente pensa nisso na prática, quando a gente clica no conteúdo de uma paisagem, de uma viagem, né, de um lugar, né? Cada vez mais você fica recebendo fotos, vídeos, textos que são relacionados àquilo que você clicou. Se você clica numa foto de carros ou curtir uma foto de carro, cada vez mais você vai ficar recebendo carros. Se você curtiu uma foto de cachorro, aí dependendo do tipo de cachorro que você curtiu a foto, você vai perceber no Explorer, no Instagram, por exemplo, né, uma sequência quase infinita de tantas fotos de cachorro daquele tipo Shih Tzu ou Golden que você curtiu, né? E isso também é aplicado à política, não é verdade?
né? De repente exato. você curte alguns conteúdos de determinados políticos, determinada linha política, você começa a ficar recebendo sempre conteúdo somente daquele lado, né? Exato. E aí eu acho que tem um aspecto que é importante chamar a atenção, porque ah, cada uma dessas ações, ou engajamento, ou interações que cada usuário estabelece nesses serviços, seja o motor de busca do Google, seja a navegação que o usuário pode ter em, sei lá, sites de jornais, imprensa ou sites de entretenimento, mas seja no Facebook, no Instagram, no próprio TikTok também se pressupõe. Esses engajamentos, o interesse das empresas, na medida em que eles dependem para poder obter rendimentos, obter esses dados comportamentais, cada engajamento produz e alimenta mais esse sistema deles com essas informações. E aí um aspecto que hoje eu entendo que está, de certo modo, no centro do debate regulatório dessas empresas, precisamente porque o sistema delas, essas plataformas no seu conjunto, vai ganhando cada vez mais atenção do debate público internacional nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em diferentes países e regiões do mundo, é porque esse sistema está cada vez mais associado como o responsável, com certa responsabilidade em torno de todo um processo de desestabilização ou de promoção de condutas violentas nos países, né? Ou seja, que na Então, verdade ajudam a disseminar o ódio, a separação entre, digamos assim, determinados setores nos próprios países, né? Uma tática, inclusive, de guerra milenar, né? Muito antiga. Maquiavel também já citava muito isso, quer conquistar um povo, uma nação, uma localidade, você divida, dissemina a discórdia. O ódio é um desses instrumentos também que se utiliza, e essas redes e mídias sociais acabam servindo, digamos assim, como plataforma, como um instrumento para ajudar fazer isso na prática, né? eu acho que é importante destacar uma coisa, Robson, porque a, a empresa, o Facebook sobretudo, porque agora que ele voltou de novo a estar na vitrine depois dessa delação que a ex-funcionária realizou no Congresso americano, fez agora no Congresso, ou perdão, no Parlamento Europeu e por aí vai. É que a empresa ela também pontuou uma questão, a empresa não é responsável pelos conflitos, violências e as desigualdades que existem na sociedade. E eu acho que isso que é importante considerar um aspecto no argumento, porque tem um fundo de verdade. É evidente que, por exemplo, não é o Facebook que criou, não foi ele que deu origem a, por exemplo, o racismo, a supremacia branca, a misoginia e tudo mais. Contudo, o problema que está posto, obviamente, não é de atribuir ao Facebook a responsabilidade pela origem dessas expressões de violência e opressão, mas que a própria empresa reconhece que o sistema delas, os algoritmos que distribuem e redistribuem o conteúdo para os seus usuários, ele tem priorizado esse tipo de conteúdo em detrimento de outros. E Ajuda aí, a ativar, por exemplo, né? Se você exato, tem tendência a condutas conspiratórias ou de disseminação de ódio, de racismo, de LGBTfobia e por aí vai, né? uhum, Essas redes e mídias sociais, conhecendo seu perfil psicológico, favorecem você a deixar florescer ainda mais esses sentimentos. exato. Então, por exemplo, teve um caso ainda em 2015, talvez 2016, não vou lembrar exatamente o ano, em que foi revelado que, por exemplo, o sistema do Facebook de anúncios permitia tu discriminar com base em raça, etnia. Então, lá nos Estados Unidos aconteceu lá, se não me engano, foi no estado da Flórida, uma empresa uma imobiliária querendo fazer anúncio de venda de determinados imóveis, aluguéis de imóveis numa região, direcionou o anúncio para determinado público, determinada audiência, mas discriminou a população negra e latina do seu histórico de audiências. Isso, obviamente, foi uma ação por parte do anunciante que usou o serviço do Facebook. Mas o fato do Facebook disponibilizar essa possibilidade para poder fazer esse tipo de anúncio, com essa formatação em público e, portanto, essa discriminação racista, é um problema. E aí, bom, o Facebook ele fez o reparo e retirou essa possibilidade. Mas existem ainda outros mecanismos. E aí os documentos que a Frances Haugen trouxe, essa ex-funcionária do Facebook agora que apareceu no Congresso americano em outubro, ela traz documentos que são documentos internos do Facebook,
em que corroboram uma série de premissas e questões que até então pesquisadores de, enfim, diferentes universidades aqui no Brasil também tratavam e levantavam como hipótese ou consideravam que era assim que funcionava, ou seja, esse efeito bolha, esse direcionamento de conteúdo, que é um conteúdo muito mais apelativo emocionalmente, que daí beira o sensacionalismo, e dentro desse sensacionalismo tem o conteúdo que é, por exemplo, muitas vezes aquele conteúdo violento, gráfico, e aí no Brasil, mas não só, em outros países também, imagino, dá para pegar os próprios canais de televisão, que são aqueles canais que vendem ou buscam audiência através do sensacionalismo policialesco. Então, através daquele punitivismo violento em que é mais um culto à violência policial do que propriamente um programa de televisão com o intuito de informar ou noticiar qualquer evento. E aí, de maneira análoga, a rede social tem favorecido esse tipo de conteúdo. Os documentos internos que ela apresentou, por exemplo, comentou que, e aí eu não sei se tu vai lembrar disso, Robson, para quem nos escuta, talvez cabe fazer uma pequena digressão. O Facebook, em 2017, ele tomou uma decisão, e o Mark Zuckerberg anunciou isso publicamente na sua conta pessoal no Facebook, que ele iria priorizar, que ele iria fazer a sua plataforma e seu serviço priorizar conteúdos que não fossem conteúdos oficiais ou de imprensa, os conteúdos daqueles amigos e familiares, porque ele achava que a plataforma estava sendo ocupada predominantemente com conteúdos produzido a partir de veículos de imprensa, e que isso estaria reduzindo o tipo de adesão que os usuários, ou o tempo que os usuários permaneciam conectados à sua plataforma. E aí, nesse movimento, e isso é o que a Frances Haugen relata e os documentos internos mostram, é que foi criada e desenvolvida uma métrica específica que se chama, numa tradução livre, interações sociais significativas. A empresa queria achar uma maneira de conseguir mensurar o que seriam interações sociais significativas, para daí, a partir dela, definir quais os conteúdos que essas interações, enfim, se desenvolviam, para poder ampliar a audiência que tinha maior visualizações desses conteúdos, com o intuito de precisamente ampliar também o maior nível de engajamentos e interações. E com isso, produzir mais informações para que a empresa pudesse coletar e também vender anúncios. E a partir dessa métrica, que, por exemplo, é dela que os documentos mostram que se atribui diferentes valores a determinados comportamentos ou métricas no serviço, que foi retirada a informação que no Facebook, aquela botão de curtida, por exemplo, que tem a curtida e tu tem um conjunto de emojis, que são expressões, é riso, é choro, é raiva e o coração. E os documentos mostram que o emoji da raiva era o que maior tinha peso, com relação à da curtida, que seria o peso 1, alguma coisa assim. O emoji da raiva, a cada uma publicação que recebesse maior emojis de raiva, de cara braba, ganhavam um peso 5 vezes maior na difusão e ampliação daquele Ou conteúdo seja, para outros propagava usuários. mais, ou seja, divulgava mais aquele conteúdo que Exato. tivesse, de algum modo, uma questão de raiva, de ódio, né? Ou seja, Isso, dessa isso. forma acabou favorecendo esse tipo de coisa, né? Agora, vamos tentar explicar para o pessoal, de uma maneira simples, objetiva, assim, o que seria microdirecionamento e o que seria modelagem psicométrica. O microdirecionamento é que, assim, pensando numa propaganda política tradicional, muito antes da existência de redes sociais, mídias digitais e internet, tu montar um material, se tu fosse fazer uma candidatura, tu montar um material impresso, um panfleto, em que, digamos, tu está apresentando teu candidato, mas vamos dizer que tu é candidato, Robson, e tu quer dialogar com, não sei, o público, os trabalhadores que trabalham no turno do shopping, de um centro de shopping, de comércio, aí no Rio Grande do Norte. E aí você vai montar um material específico que dialogue com essas pessoas. Isso é fazer segmentação de audiência. Tu está fazendo uma discriminação do tipo do perfil de audiência, no caso, a partir do tipo de trabalho que eles realizam. E tu pode fazer isso com base em gênero, no sentido de tu querer direcionar, apresentar suas pautas ou um conteúdo com base numa preferência que se atribui que, por exemplo, o gênero masculino ou o gênero feminino pode ter maior interesse. E a microsegmentação surge nesse contexto todo a partir do desenvolvimento desses sistemas de anúncios digitais do Facebook, Google e etc.,
como uma noção de que, em função do volume de dados e de informações que essas empresas acabam coletando dos nossos comportamentos ativos, ou seja, aqueles que a gente ativamente produz nas plataformas, e passivos, aqueles que a gente não está ciente e que está sendo coletado, eles são capazes de poder refinar ainda mais o tipo de audiência para a qual a propaganda ou o anúncio pode ser direcionado, dentro de uma noção que tu consegue especificar para além do gênero, para além da raça, para além da classe social, tu poderia conseguir uma noção de psicológica. E aí eu acho que deriva essa outra questão que tu colocou, A e que foi psicometria. exato, que foi de onde a Cambridge Analytica também tomou como base para dizer que, por exemplo, o método dela era científico. O método dela para organizar e sistematizar e pensar a estratégia de uma campanha eleitoral. E aí eu acho que tudo bem, tem um debate que eu particularmente não sou familiarizado, eu conheço muito em razão dos materiais e conteúdos e reportagens que está associado à Cambridge Analytica. E eu acho que existe um aspecto muito interessante, até porque a Cambridge Analytica, o sistema dela, ela pegou com base também num trabalho que foi desenvolvido numa universidade, se não me engano, do Reino Unido. Me fugiu agora o nome do pesquisador que desenvolveu, em que ele realizou um trabalho de conclusão de curso em que ele tentava fazer isso. A partir do número X de curtidas sobre determinados conteúdos no Facebook, ele propunha que ele conseguiria traçar o teu perfil, dizer se você era homem, se você era negro, branco, latino e por aí vai. E a partir desse modelo, que foi apresentado num ensaio de universidade, a Cambridge Analytica pegou e transformou isso no sendo um modelo de negócio. Só que na medida que isso está sendo utilizado para uma campanha política, numa consultoria de propaganda política, esse modelo ele é eivado de vieses e preconceitos, assim. Então, o quão preciso e certeiro ele é, eu tenho as minhas dúvidas, né? O que não quer dizer que eles não possam ter sucesso nas suas campanhas. Eles Nas se campanhas atribuíam políticas, né? exato. Porque o que era o tipo de campanha que eles faziam? E aí que vem uma questão importante, só para talvez também ajudar a compreender onde é que está o elemento da precisão aí. A Cambridge Analytica e as demais equipes de campanha do Trump, por exemplo, relatam que eles não tinham uma expectativa de que, por exemplo, aquele eleitor que eles identificavam, que tinha, à época, uma preferência de votar na candidata democrata Hillary Clinton, deles conseguirem fazer com que aquele eleitor fosse votar no Trump, dependendo do perfil. E dentro desse perfil, o eleitor negro e negra nos Estados Unidos e o latino era um dos públicos lá nos Estados Unidos que tinha maior resistência à figura do Donald Trump. Embora eles realizassem campanhas visando o voto, eles também executaram uma campanha de desmobilização do eleitor. E aí que vem um elemento que é importante. Mais do que conseguir mobilizar o eleitor a ter simpatia pelo candidato e fazer ele se movimentar no sentido de pedir voto e votar no candidato, essas técnicas de campanha através desses sistemas que essas empresas possuem também está sendo utilizado com o intuito de desmobilizar e dissuadir as pessoas de irem votar. E lá nos Estados Unidos, como o voto é facultativo, isso pode acabar tendo um efeito maior. Pode ter tido um efeito maior. Mas aqui no Brasil, eu acho que esse efeito também funciona. E ele tem funcionado muito também em cima do medo. De O incentivar as medo, pessoas a irem ou não irem votar, exato, votar contra ou a favor de determinado candidato, não é coisa que a gente observa bem presente. E já exato. próximo, assim, de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber, no seu entendimento, algumas pessoas com as quais eu conversei no campo da política, algumas entendem, mas no passado, 2018, aconteceu esse tipo de coisa, porque, por exemplo, o grupo político que foi derrotado, as esquerdas, não tinham domínio, não estavam presentes, por exemplo, nas plataformas de mídias digitais, no WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, por aí vai. Hoje, esse segmento político já estaria mais inserido e, de certo modo, dominando o funcionamento, portanto, não estaria em situação de desvantagem nas próximas campanhas políticas, né? Até porque, segundo o que muitos alegam, foram pegos de surpresa, né? Pelo potencial que tinham essas redes e mídias sociais, essas ferramentas. Mas me parece também, por tudo que a gente conversou até agora, que eu não sei se dá para afirmar que haveria isenção por parte das plataformas, porque são empresas estrangeiras,
né, que atuam em mercados globais, e não são empresas brasileiras, e que têm seus próprios interesses, inclusive por serem empresas privadas. Então, dá para afirmar que são empresas isentas do ponto de vista político, que elas não direcionariam ou favoreceriam determinado candidato se estivessem perfilados de acordo com seus interesses enquanto empresas privadas? Eu acho que aí tem duas maneiras de abordar essa questão da isenção dessas empresas e da atuação delas com relação aos processos eleitorais. E aí é importante contextualizar que elas, tipo Google, Facebook, Twitter, provavelmente agora, a partir desse próximo processo eleitoral que estreou em 2020 aqui no Brasil, o TikTok também vai começar a ter uma atuação. Essas empresas sempre tiveram uma política ativa de vender o uso dos seus serviços nas campanhas eleitorais. Desde 2008, nas eleições dos Estados Unidos, por isso que, inclusive, também a eleição do Barack Obama, que foi em 2008, e a reeleição dele em 2012, é bastante referenciada como uma campanha que inovou no sentido de ter utilizado esses sistemas pela primeira vez. E essas próprias empresas vendem e promovem o uso dos serviços de anúncios que elas têm e os serviços de modo geral, com o intuito de que as campanhas eleitorais façam uso delas. Tá? E aí, até 2016, depois da vitória do Trump, isso sumiu. Tá? Isso não é mais público, vamos dizer assim. Mas antes disso, essas empresas, inclusive, colocavam no site casos de campanhas eleitorais que eles consideravam de sucesso. E explicavam o que foi feito na campanha, como que a campanha usou os serviços delas, para poder ser vitoriosa em determinados objetivos, e dentre eles, obviamente, ganhar a eleição. E aí eu acho que é um caso bastante emblemático que tem aqui na América do Sul, é a campanha do Macri, de 2015. Maurício Macri, para quem não sabe e estiver nos Argentina. ouvindo, foi eleito presidente da Argentina em 2015, rompendo uma tradição de mais de 10 anos, em que a alternância da presidência da República, ou a presidência da nação argentina, se revezava entre o Partido Justicialista, que eram os peronistas, e a União Cívica Radical. E ele ganhou com o partido próprio, proposta republicana, e, em grande medida, a vitória dele de 2015 se atribuiu ao uso que ele fez desses serviços de mídias digitais, o Twitter e o Facebook. E se tu busca no site do Google, o blog thinkwithgoogle.com, e procura ali a referência ao nome do Maurício Macri e a coalizão pela qual ele participou, que é Cambiemos, tu vai encontrar materiais do Google, da equipe do Google, explicando como é que foi que o Macri fez uso dos serviços deles. E no Facebook também. O Facebook, inclusive, ele é mais explícito em dizer que o Maurício Macri é o presidente do Facebook, no sentido de dizer que ele foi presidente eleito graças ao Facebook. Evidentemente que nesses materiais, assim, as empresas não estão dizendo que eles tinham preferência pela vitória do Macri. Até porque os relatos, eu falo isso a partir do campo de pesquisa que eu realizei na Argentina, eu fui em 2019 acompanhar as eleições lá, o relato que eles dão é que essas empresas colocavam assessores e representantes para acompanhar as campanhas eleitorais de maneira geral, para orientar o uso dos serviços. Agora, eu acho que a idoneidade delas, ou a imparcialidade delas, não, assim, não é, ou melhor, elas não são isentas. Por quê? Porque, bom, primeiro por causa do modelo de negócio delas. Eu acho que a própria forma como o sistema delas está desenhado e construído para funcionar, ela tem um enquadramento, ela formata o tipo de mensagem e conteúdo que ganha atração e visibilidade nesses meios. A gente estava falando antes. O tipo de conteúdo que não só as pesquisas de pessoas de fora dessas empresas realizaram, de universidades no Brasil e no exterior, mas as próprias pesquisas internas, que é isso que está sendo revelado agora, demonstra que o tipo de conteúdo que tem maior atração e visibilidade são aqueles que apelam para um sensacionalismo violento. Então, se tu for pensar o tipo de disputa política que vai ser realizada e configurada, se na medida que os atores políticos que vão buscar utilizar esses serviços percebem que esse é o tipo de conteúdo que ganha atração, então tu vai estar configurando um ambiente de debate público, debate eleitoral, para se dar nesses termos. Vai ser sempre buscando um conteúdo apelativo, um conteúdo violento e instigador.
Agora, tem uma outra perspectiva para além do modelo de negócio, que aí, obviamente, implicaria fazer toda uma discussão se esse modelo de negócio deveria continuar existindo. Acho que não vai dar tempo em função do espaço, o espaço aqui talvez não vai dar tempo para poder aprofundar isso. Mas o outro é, obviamente, uma questão do tipo, se as pessoas dentro dessas empresas, seus diretores e representantes, eles acabam tendo alguma isenção na atuação deles, isenção político-partidária, né? E aí eu acho que é um elemento derivado de dúvidas, assim. Por exemplo, a Frances Haugen, de novo, essa que fez a delação em outubro, ela relatou que o processo eleitoral que aconteceu agora em 2020 nos Estados Unidos, ele foi marcado por uma série de problemas, tá? Um deles é, obviamente, o fato de ter transcorrido no meio da pandemia e o fato do Facebook estar sob pressão, não só o Face, as outras empresas também, mas, enfim, é o Facebook que está na vitrine agora. O Facebook está sob pressão de ter que lidar com o conteúdo anti-vacina, mentiroso, de questionamento da validade da vacinação e da origem do vírus, e de enfrentamento a medicamentos supostamente efetivos contra o vírus. E no meio disso também, a empresa já estava com uma orientação, ou pelo menos pública, né, dizendo que estava com uma orientação de lidar com grupos conspiracionistas. E aí, dentre eles, havia uma liderança, que se não me engano, acho que o nome dele é Alex Jones, que na rede social, no Facebook, era uma das principais contas e figuras que estava associado à conspiração, à teoria conspiracionistas do QAnon. Enfim, se teus ouvintes não conhecem o QAnon, é uma teoria conspiracionista que existiria supostamente um agente dentro do Estado americano, anônimo, que se identificaria pela letra Q, e que ele revelaria informações dos bastidores do Estado americano e, portanto, revelando uma série de outros podres e corrupções dentro do Estado americano. E ele se manifestaria em fóruns e redes sociais na internet de maneira anônima. Então, tem essa figura política, esse Jones, que ele utilizava as redes sociais para difundir essas teorias conspiracionistas. E o relato que se tem de uma ex-funcionária do Facebook é que ela, início de 2020, orientou que a conta, que fosse feito, tomada, que a empresa tomasse alguma medida com relação às páginas e contas que estivessem associadas a esse Jones. E aqui o Facebook tem uma série de medidas para se fazer. Uma delas, a mais extrema, considerada assim pela empresa como extrema, é tu remover a conta do ar, tu tira a conta. Outras é tu, na verdade, reduzir a visibilidade e atração que os conteúdos relacionados àquela conta pode acabar tendo na sua plataforma. E essa ex-funcionária relatou para o BuzzFeed, para o repórter Ryan Mack e Craig Silverman, em fevereiro de 2021, que uma equipe liderada por Jones Kaplan, que é um ex-assessor do governo Bush filho, do George Bush, o republicano George Bush nos Estados Unidos, ele estaria sendo responsável por coordenar uma equipe dentro do Facebook que, dentre outras questões, blindou esse Jones e outras figuras conservadoras nos Estados Unidos de sofrerem alguma medida, alguma sanção dentro da empresa com relação aos conteúdos mentirosos, difamatórios e conspiracionistas que eles estavam divulgando. Então, essas empresas, elas têm buscado, e eu acho que é importante talvez salientar isso, elas têm buscado figuras políticas conhecidas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com o intuito de fazer lobby nos congressos, nos respectivos parlamentos. Porque o interesse delas é evitar regulação, elas não querem ser reguladas. E aí, uma maneira de tentar demonstrar isenção, algumas delas contratam figuras notórias em cada um desses países e regiões, e com o intuito de querer mostrar essa isenção político-partidária que a empresa teria. Mas eu acho que não é uma coisa que dá para se confiar muito, não, né? De fato, né? Muito bem. Bom, e quando as empresas demonstram que têm condição de controlar um conteúdo de ódio, por exemplo, de evitar sua propagação, significa, na verdade, dizer que tem o poder de poder, digamos assim, de controlar qualquer tipo de conteúdo que circule, né? Na prática, é essa mensagem que está sendo colocada, ou seja, portanto, é difícil acreditar realmente na questão da isenção dessas plataformas, né? Desde quando a gente observou aquela questão da a ocupação da Praça Tahrir, né, que derrubou Hosni Mubarak no poder do Egito, e de lá para cá uma série de eventos mostra realmente o poder e influência de todas essas plataformas de rede e mídias digitais. Mas eu quero agradecer
Alexandre Gonzalez, né, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e deixe um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Bom, Robson, então, na verdade, eu vou agradecer mais uma vez o convite pelo espaço. Eu vou me colocar à disposição aí para outro momento em que tu queira avançar numa conversa com relação a esse tema. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre.